Olá pessoal, meu nome é Jordano Mazzoni. Vamos para o segundo passo do projeto de migração de domínio utilizando o ADDMT, migrando o domínio de um cenário 2003 para um cenário 2008 R2. Quais as etapas que nós vamos demonstrar agora? Processo de análise e levantamento de informações. Então, você chegou no ambiente do seu cliente, precisa levantar todos os serviços, você precisa conhecer realmente a estrutura. Então eu elenquei 3 ferramentas, que é o MBSA, Microsoft Baseline Security Analyzer, o MAP, que é o Assessment and Planning Toolkit, e o ADTD, Active Directory Topology Diagrammer. Então essas 3 ferramentas serão capazes de me munir de informações nesse primeiro momento para que eu consiga caminhar com sucesso nas próximas etapas do projeto. As 3 ferramentas instaladas, antes de você partir para essa instalação, algumas precisam de um pré-requisito, o Office, o Visio, então fique bem atento no pré-requisito de instalação dessas 3 ferramentas, principalmente o MAP, que ele é um pouco mais criterioso em relação ao software, pré-requisitos de instalação de software. Aqui vamos abrir o MBSA. Detalhe, eu demonstrei a versão 2.2 porque ela tem um artifício bastante interessante. Logo abaixo vamos escanear um computador específico, ok? Podemos atribuir o nome, o IP. Então a gente vai fazer o scan utilizando o IP do meu servidor 2003, ok? Temos uma outra guia anteriormente, essa tela que permite escanear múltiplos servidores, múltiplos computadores. Algumas opções, vulnerabilidade, weak passwords, vulnerabilidades do IS-SQL. E aqui uma novidade da versão 2.2 é que ela permite fazer o escaneamento com Scan Using Offline Catalog Only. Então ele não precisa estar conectado à internet toda vez que ele vai fazer o processo de scan. Então olha só como é que funciona. Vamos fazer o processo de escaneamento desconectado, sem conexão com a internet. Então ele está tentando fazer o download do catálogo mais atualizado, falhou, mas nem por isso ele vai interromper a operação, porque ele já tem uma cópia desse catálogo offline, que ele vai utilizar para poder comparar os resultados com o que ele tem na sua base com o que tem implementado no próprio servidor. Então aqui a gente já tem o resumo, detalhamento, data e hora, informações macro sobre o servidor, domínio, IP. A gente pode ordenar nesse combo box a ordem que ele vai trazer as características, os eventos de segurança. A gente já achou, olha, Security Update Scan Results. Então aqui ele está precisando de 4 atualizações de segurança, estão faltando, ele detectou. Olha lá. Então aqui a gente tem as 4 atualizações. Mais abaixo, a gente tem uma atualização do tipo Service Pack ou Update Rollup. E essas todas aí são as já instaladas no momento anterior com sucesso. É interessante também, antes, no momento de cada grande mudança no seu cenário, você deixar ele todo atualizado. Então esse é uma recomendação. Logo abaixo, em vulnerabilidades administrativas, a gente tem alguns outros elementos. Então tem um warning ali avisando que 2 contas não possuem a propriedade de expirar a senha. Isso pode ser também uma brecha de segurança. Nesse caso são as contas default. Tivesse contas de usuário do domínio também seria um ponto para a gente relevante de fazer essa grande mudança no domínio. Mais abaixo a gente tem a guia File System. Então ele já escaneou a parte de sistema de arquivos, encontrou apenas um drive C formatado com NTFS. Tudo isso aí eu estou inventariando, eu estou conhecendo o ambiente. Embaixo, Additional System Information, considerando Service and Share. Olha que interessante, o serviço, ele detectou uma outra questão interessante, que tem um serviço desnecessário instalado, que é o Telnet, mas ele está parado. Isso pode ser
considerando superfície de ataque, isso pode ser uma brecha. Compartilhamento também a gente vai utilizar na parte de migração de impressoras e arquivos. Olha que interessante, o próprio MBSA ele traz informações dos compartilhamentos administrativos, destacados agora, e olha lá, ele encontrou uma impressora compartilhada. E mais abaixo, um compartilhamento de rede utilizado pelos usuários. Então ali a gente já pode auditar, pode documentar compartilhamentos em impressoras, né? Que tem o nome do compartilhamento, o diretório qual esse compartilhamento representa, na coluna a seguir as permissões. Então tive ali, olha, GG DPT 01, qual tipo de permissão deny, GG DPT 04, todas as permissões, administrators, full control, e aqui permissões mais detalhadas relacionadas ao compartilhamento em questão. Então ali a gente já mata os pré-requisitos para migração de arquivo, apenas uma noção. Nessa guia Administrative Vulnerabilities, nada a comentar, nenhuma ocorrência de SQL ou IS para a gente se preocupar. O MBSA não detectou nenhuma discrepância em relação a esse serviço. Bem, então a gente já sabe alguma coisa sobre esse meu servidor através do MBSA. Vamos imprimir esse relatório, ele tem essa possibilidade, vamos utilizar o formato XPS e importar essas informações, posso enviar por e-mail, analisar no segundo momento. Isso porque a gente vai salvar, extrair da ferramenta essas informações, mas no próprio MBSA, que nós vamos ver em outras oportunidades, a gente vai ter uma série só sobre segurança, vamos falar muito sobre MBSA, os relatórios passados, históricos de relatórios, já fica armazenado na própria ferramenta. Ok? Então aqui comentando mais um pouco, vamos abrir o relatório exportado. Detalhes, a gente pode mandar por e-mail, fazer um upload no SharePoint, enfim. Vai tratar ele como um arquivo fora da ferramenta. Ele traz detalhadamente todas as informações embutidas no MBSA. Certo? Então aqui a gente tem, olha, as mesmas informações que nós vimos lá, as duas contas que não possuem informação de senha para expirar. Detalhes sobre permissões. Ok? Conforme a gente já comentou anteriormente. Então assim, existe essa possibilidade só para ilustrar. Então isso são algumas informações macro que o MBSA pode trazer para a gente. Esse é o Microsoft Baseline Security Analyzer, ferramenta bastante interessante. Bem, a segunda ferramenta é o Active Directory Topology Diagrammer. O que esse cara vai fazer? Ele vai trabalhar juntamente com o Visio para poder varrer o meu AD e extrair essas informações em gráficos, em diagramas no Visio. Então, ele vai desenhar na guia Domains, lá, Draw Domains. Então, ele vai desenhar toda a estrutura do AD. E ali são todas as opções. Por exemplo, aqui em Users, ele vai contar os usuários por domínio. Dá um alertazinho aí. Caso eu tenha muitos usuários nesse domínio, pode demorar um pouco mais. Ele vai montar um diagrama apenas com as unidades organizacionais. Posso limitar também o nível, somente o segundo nível, caso minha árvore seja bastante fragmentada. Parte de sites, Exchange e as partições de aplicação do AD, também posso mapear. E as configurações do servidor. Ok? Já está configurados com as credenciais que possuem permissões para realizar as operações no domínio. Clico em Discover. Embaixo ele já enumera o que ele encontrou. Clicando no botãozinho Draw, ele vai extrair essas informações do diagrama Topology e vai entregar para o Visio. Olha lá, já tem alguns gráficos montados no meu Visio. O domínio, as unidades organizacionais, um desenho de GPOs também, ele dá essa noção
do escopo, da amplitude qual alcança as GPOs. Aqui o desenho das minhas unidades organizacionais, separadas por localidade, departamento. Então a gente toma conhecimento rapidamente de toda a estrutura, de todo o desenho do meu serviço de diretório. Aqui informações sobre site. Se eu tivesse mais sites, uma estrutura mais complexa, estaria explícito aí, toda a estrutura de sites do meu domínio. Aqui o gráfico sobre as partições de aplicação, as duas partições, domínio e floresta, e quais os servidores que estão alocando essas configurações. Okay? Tudo isso já gerado e integrado com o Visio. Posso salvar em relatórios, um Ctrl+C, Ctrl+V para montar uma documentação também é bastante eficiente. E aqui no gráfico, no diagrama AD Domains, a gente tem informações macro do domínio. Olha que interessante. Número total de usuários, quantos controladores de domínio, os papéis, né, as roles de cada domínio, cada role para cada controlador de domínio, esquema version e aqui o modelo funcional do domínio, está no modo misto. E aqui demais informações sobre o servidor. Okay? Então essas são as informações que o Microsoft Active Directory Diagram Topology Diagrama traz para a gente. Então, já está clareando o cenário. Perceba que em poucos minutos a gente já tem muita informação. E aqui a gente vai usar Assessment and Planning Toolkit. Então, vamos criar uma base de dados para ele armazenar essas informações que ele vai inventariar. Mas essa ferramenta é bastante completa, ela resolve muitos problemas, né? Ajuda, né, a consolidar muitas informações. Vou mostrar apenas o necessário para a gente elencar serviços para o nosso projeto. Então ele vai escanear somente computadores Windows Based, quais os métodos que ele vai utilizar para descobrir esses computadores, as credenciais utilizadas para poder se comunicar com o AD. Então vamos utilizar o Administrator no domínio 2k3.com. Então essa é a conta que ele vai utilizar para se conectar no Active Directory. Qual o escopo da minha pesquisa? Então eu vou trazer apenas os computadores alocados, poderia ser na minha árvore como um todo, mas somente na OU Domain Controllers. Eu posso limitar também o escopo da minha pesquisa. Aqui, maiores informações sobre Workgroups em Windows NT 4 Domains. Já completou baseado no nome 2k3.com, completou essa nomenclatura nessa guia. Aqui eu vou elencar credenciais utilizados pelo método de descobrimento aplicado ao WMI. Então são as credenciais que as informações utilizadas pelo método de descoberta usando o WMI vai utilizar. Aí eu tenho uma ordem de tecnologias e credenciais para fazer esse inventário, um resumo de todas as configurações, finish, então que ele vai entrar em contato com o Active Directory e elencar essas e demais informações. Então aqui a gente já tem, duas máquinas encontradas. srvdc2k3.2k3.com é o servidor que a gente está procurando conhecer. Dentro de Discover and Readinize, nós temos a guia Windows Server Roles Discovery. Então, olha lá, ele achou dentro daquele servidor que ele tem duas roles, o Active Directory DNS. E quais Server Roles by Operating System, quais os sistemas operacionais que estão abrigando cada uma das roles, e logo embaixo um resumo sobre esses serviços. Bem, finalizamos agora, demos uma ideia geral da etapa de análise e levantamento de informações, utilizando as ferramentas MBSA, MAP e AD/TD. Espero que tenham gostado. Agora, já conhecendo esse cenário, nós vamos passar para as etapas subsequentes. Em outros webcasts nós vamos abordar as ferramentas com mais profundidade. Vamos para o próximo passo.